Então, bom dia, boa tarde a todos. É, Sim, hoje é um dia especial aqui para a gente está recebendo a nossa querida Nazaré Marques, da FESP. Ela é colaboradora da FESP já há muitos anos e bem envolvida nos trabalhos que cuidam não só de perdas de entes queridos, quanto de suicídio na federação. E hoje ela vem falar um pouquinho para a gente sobre suicídio. Para todos nós aqui que estamos estudando André Luiz, a gente entende aí que a vida continua, que o suicídio, na verdade, é só um retardamento aí das nossas obrigações, mas que não é a solução. Então, no momento que a gente está passando por tantos turbilhões na vida da gente, né? Turbilhões emocionais, turbilhões morais. A gente acha que esse tema é um tema muito importante para a gente refletir. Então, a gente agradece aí, do fundo do nosso coração, a presença da Nazaré aqui conosco, para dividir o seu conhecimento conosco. E a gente vai fazer uma prece inicial, depois ela vai falar por cerca de 1 hora. Depois a gente vai fazer uma mesa redonda por uns 15, 20 minutos. Então, eu peço, por favor, que vocês pensem nas suas perguntas, para que a gente possa conversar a respeito após a apresentação da Nazaré. Então, nesse instante, nós vamos nos ligando aos nossos anjos da guarda, a equipe do Chico Xavier. Nessa manhã eu sinto ainda mais intensamente a presença da equipe de Maria de Nazaré, nesse tema que cala tão fundo, a ela, Mãe de Jesus, que nós sabemos que vai até as zonas mais profundas do Vale dos Suicidas, recolhendo, auxiliando todas aquelas almas arrependidas e que buscam um recomeço. Nós também sabemos que nunca estamos sós, que dentro dos nossos lares estamos aqui, mas também existem aqueles espíritos que foram convidados pelo plano espiritual, trazidos, para ouvirem esses esclarecimentos da nossa querida Nazaré, para que possam receber toda a ajuda que necessitam. Mestre amado Jesus, nós agradecemos a sua bondade, a sua compaixão, a sua paciência para com todos nós, no nosso ciclo de erros milenários. Nós que provavelmente já cometemos esse ato em vidas passadas e que trazemos dentro do nosso ser ainda a escara desse erro. Ampara-nos, Senhor, na nossa trajetória evolutiva. Ampara-nos, Senhor, para que nós saibamos apreender de verdade a valorização da vida, esse maior tesouro que recebemos de Deus, nosso Pai. Nesse dia feliz de encontro fraterno, nós te pedimos ainda que bênçãos espirituais possam envolver a nossa querida Nazaré, para que a sua palavra seja fácil, para que ela seja inspirada pelos amigos do bem, que ela possa receber o nosso eterno agradecimento por estar aqui conosco nesse dia. Graças a Deus. Fica à vontade, Nazaré, bem-vinda. Bom, queridos amigos, muito obrigado por esse momento. Agradeço de coração a Ana, a Lúcia, que foi a intermediária desse maravilhoso encontro, né? E que Jesus possa nos abençoar para que nós possamos, de fato, falarmos de um assunto que é árduo, mas que é necessário que falemos a respeito. E, eventualmente, sei que vai surgir muitas dúvidas, porque esse é um assunto tão vasto, tão cheio de vertentes, que nós não conseguimos abordar todas as coisas, é claro, óbvio, né? A gente tem uma diretriz, né, que é a luz da doutrina espírita, que nós estamos falando, mas há muitas coisas que provavelmente, talvez vocês quisessem saber, que eu talvez não vá abordar, mas após assim, a nossa palestra, dentro daquilo que for possível,
a gente se coloca à disposição para fazer essa ponte e espero que corresponda, pelo menos, a ideia do que vocês têm daquilo que nós vamos trazer. E, para começar, eu gostaria de trazer esse convite de Jesus. Vinde a mim todos que achais sobrecarregados e achareis refrigério para a sua alma. Isso está no Consolador, no capítulo 6, é o início do Consolador, mas é justamente o convite que Jesus faz a todas as almas, a todos os espíritos, a todos aqueles que necessitam de ajuda. E quando o ser humano, por algum motivo, se esquece desse convite de Jesus, e quando ele não está atento a que Jesus está presente na sua existência, é o momento em que a dor fica lacinante. É o momento em que a dor fica tão grande que a criatura pode até pensar em sair da vida, como se fosse a solução da sua dificuldade. Mas Jesus já nos chama há muito tempo para que nós dividamos com ele o nosso fardo, a nossa dificuldade. E nós pedimos, então, que Jesus nos abençoe, que a Legião dos Servos de Maria, que nós temos um grande carinho, porque a gente tem um grande carinho, justamente porque a gente trabalha com eles no P3ETS, que esses amigos devotados, que cuidam de todos aqueles que tentam sair da vida pelo caminho do suicídio, do autocídio, seja direto ou indireto, possa acolher a todos nós necessitantes, encarnados e desencarnados, para que a gente possa fazer aquilo que eles prepararam de verdade para a palestra de hoje, já que a palestra pertence a eles e não a nós. Qual é o limite do sofrimento humano? Será que a gente sabe? Eu tenho me perguntado muito sobre isso. Será que nós sabemos o que é o limite do ser humano, do sofrimento? Às vezes, a gente pensa que entende o sofrimento do outro, mas a gente vai ver no decorrer da palestra que o sofrimento é algo particular, que cada qual vive do seu jeito, porque nós somos criaturas que temos uma vida interior, rica, e esta vida é íntima, é tão íntima que às vezes nem nós sabemos como ela se dá. Então, o limite de sofrimento é diferente para cada um de nós, né? Por que as pessoas cometem suicídio? A resposta está nesse texto aqui da Joana de Ângeles, quando ela diz assim para nós, que são muitas as respostas, que nós podemos encontrar muitas as respostas, que não existe uma resposta única, até pelo que nós falamos agora há pouco. O ser humano é um ser que ele vem com um passado, ele tem uma história, ele tem um projeto, o seu projeto é o progresso, mas cada um de nós tem uma trilha a seguir. Então, ela diz o seguinte, que o materialismo severo, a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violências, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança e obsessões espirituais estão entre elas, mas não são todas as variáveis. Os dados oficiais que nós temos é que 800 mil pessoas tentam suicídio por ano. Esses são os dados oficiais de condições assertivas, ou seja, daqueles relatos que se recebe dentro de um hospital, daquela situação que é contextualizada como uma tentativa de suicídio ou como suicídio. No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, são dados que não refletem a verdade. Porque muitos acidentes que chegam nos hospitais são relatados como acidentes, na verdade, são tentativas de suicídio, inclusive acidentes de automóveis, porque, às vezes, a pessoa ela busca justamente no automóvel, na velocidade do automóvel, fazer a sua incursão no mundo espiritual. Então, esses dados não entrariam como suicídio, entrariam, sim, o quê? Como um acidente. A mesma coisa acontece com certas condições daqueles que são drogaditos, porque a pessoa, quando tem uma overdose, ela pode ter uma overdose já pensando na saída, né, pelo suicídio. Portanto, a gente não tem uma verdadeira colocação. O que se sabe é que de 4 a 10 pessoas tentam suicídio por minuto no planeta. Então, é um índice absurdo, né? E a gente vai vendo que essa situação ela afeta diretamente as pessoas envolvidas, que é o núcleo familiar que está ali envolvido, mas também a saúde pública, porque remete à necessidade de termos uma prevenção, que até hoje nós não temos no mundo todo. Se fala muito a respeito, se pensa muito a respeito, mas não existem ainda severos dados catalogados que baseiem a ciência para aquilo que ela deve fazer em função da ajuda ao necessitado, porque esse necessitado que chega de ajuda é de todo tipo, especialmente aquele com doenças mentais, como a gente verá.
Toda dor é importante, meus amigos. É importante que nós tenhamos isso em mente. Não existe dor pequena. Não existe alguma coisa que a gente possa falar para alguém assim, ah, a sua dor não é importante. Por que você está pensando nisso? Veja, tem tanta gente aí que tem dores maiores que a sua, que passam por problemas maiores que os seus. Às vezes a gente comete esse equívoco de achar que a dor do outro, perto de outras pessoas, não é grave. Só que aquele que sofre é que tem a raiz da sua dificuldade. Como dissemos antes, não sabemos o limite do sofrimento de ninguém. E uma pessoa, quando nos apresenta uma dificuldade, especialmente uma dificuldade moral, ela está nos dizendo apenas a superfície da sua dificuldade. Então, a gente não tem como saber qual é a dor da outra pessoa para desmerecer a ajuda que esta pessoa precisa. Então, é um problema de saúde entender o que é a dor de alguém. É um problema de afeto, é um problema de acolher esta pessoa que nos apresenta uma dor. Nós temos que abrir espaços para compreender que toda dor ela é importante. E nós nunca vamos saber qual é a dor maior ou a dor menor de quem quer que seja. O suicídio entre os jovens está justamente catalogado nesta fase. Por quê? Porque na adolescência o sujeito está no ápice do seu crescimento, com seus hormônios efusivos, com todo um planejamento se apresentando, inclusive ao espírito que ali está recebendo toda a carga de volta, mas é um sujeito que, pensando na condição material dele, organicamente falando, ele não tem domínio sobre os seus sentimentos e emoções. Então, é um sujeito que, apesar de todo um projeto por trás, ele não consegue se dimensionar, ele não consegue falar dos seus sentimentos. Por isso, a arrogância do jovem. O jovem tem uma arrogância na vida que, para nós, parece até um desmazelo com a própria existência, mas não é da própria juventude isso. O jovem ele precisa de limites, que nem sempre a família dá esses limites, mas ele precisa também de espaço para poder deixar que a sua condição de jovem seja exercitada, que, sendo exercitada, ele possa ir descobrindo ele mesmo os seus limites, as suas condições, mas ele precisa de um acompanhamento de perto dos pais. Ele precisa de um acolhimento muito pessoal. Ele não pode ser deixado de longe. Ele tem que estar próximo aos pais, próximos aos educadores, estar atento a esse jovem, porque ele pode apresentar disfunções, inclusive psiquiátricas, segundo a Joana, especialmente por essa fase de mutação que ele está vivendo. A gente já foi adolescente. Quer dizer, a maioria de nós que aqui está, né? A gente já foi adolescente. Quando nós éramos adolescentes, já era difícil a gente se enxergar, ver a mudança do corpo físico da gente, saber se situar com aquele grupo de adultos que, na verdade, não estavam preparados para nos ouvir. Quanta vontade a gente teve de fugir de casa? Quem é aqui que já foi adolescente e teve vontade de fugir de casa? Só que isso passava, isso ia passando, né? Mas hoje a gente tem uma dimensão muito maior dessas coisas. Quer dizer, o jovem hoje ele é assediado por uma série de coisas. Então, o jovem hoje, além do processo natural do seu crescimento, ele ainda tem o exterior para lutar. E nós, a maioria, tivemos mais facilidade. Então, esse jovem tem duas frentes aí complicadíssimas, que é o seu próprio interior, que é a sua busca de espaço, que é a sua busca de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus desejos, olha o meu corpo como está mudando, será que eu vou dar certo? E, ao mesmo tempo, ele tem os outros que, às vezes, podem ser quase que um sistema de guerra, um tribo, dependendo de onde ele se coloque. É por isso que a gente tem tanto bullying na escola, porque quando um grupo não aceita o outro, ou não aceita o indivíduo, acaba tendo uma situação de violência, seja essa implícita ou explícita. Por isso, o jovem ele está à base, talvez, dos maiores índices de suicídio que se vê na atualidade. E crianças estão aparecendo também nesses índices. A partir dos 5 anos de idade, nós temos relatos já de muitas crianças que estão partindo para esse ato. Inclusive, no Rio de Janeiro, existe um hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, ele tem todo um departamento voltado para a criança, dado que a criança surge no Rio de Janeiro como um dos maiores índices de suicídios da atualidade. Então, é alguma coisa que nos chama muita atenção.
mostrando que esse espírito que aí está, que está vestido de criança, vestido de adolescente, ele é um ser que precisa do nosso carinho, do nosso acolhimento, da nossa compreensão, mas também dos nossos limites, para que ele saiba que ele está sendo amado, e este amor vai cercá-lo daquilo que ele necessita, mas também deixar a brecha necessária para que ele cresça. Esse é um dado muito importante que nós, inclusive, a maioria de nós aqui tem amigos e familiares que têm filhos ou netos, precisa estar atento. E esses jovens, no mundo todo, eles correm esse risco. Esses riscos são de todos os tipos. São desde as drogas, desde o bullying, a dificuldade de convivência com o grupo, é o fato da sensação de não pertencimento que ele tem, porque ele não é mais adulto, ele não é mais criança. Então, o que ele é? Ele está nessa fase intermediária. A gente tinha, né, porque ele faleceu, um psiquiatra chamado Caligares, que ele dizia que o jovem, o adolescente especialmente, era como se ele estivesse num país estranho, que ele não falasse a língua de ninguém, porque ele deixou de ser aquela criancinha que era colocada no colo, e especialmente se tem um irmãozinho e uma irmãzinha, agora surgiu outro que vai ser colocado no colo. E ele também não é mais o homem. Então, o pai e a mãe diz para ele assim, você não precisa fazer mais isso, você já é um homem, digamos assim, quando ele quer fazer alguma coisa, alguma atitude bem infantil. Por outro lado, diz para ele assim, você tem que me dizer a hora que você vai chegar em casa, porque você não é adulto e você não é dono de si. Então, ele não sabe quem ele é. E o que acontece com o jovem também? Ele está descobrindo a sexualidade. Ele está descobrindo quem ele é. E hoje a gente tem aí uma gama enorme de situações que mexe com a sexualidade do jovem, muito mais do que antes. Então, não é só a pobreza, não é só a dificuldade dentro da escola, não é só o bullying, mas também são situações pessoais deste jovem e deste adulto, porque ele carregará consigo todas essas dificuldades. Então, os fatores de risco dentro da condição de suicídio são muito grandes, desde a condição morfológica, propriamente dita, a não aceitação do próprio corpo, distúrbios mentais, a impulsividade, a baixa estima, a condição de abuso sexual na família, que a gente sabe que é um grave problema, a situação dos pais, então é a situação social da criatura que é colocada em jogo quando a gente analisa os dados que a ciência nos traz. Vejam só, 804 mil pessoas morrem, com certeza, e a cada 40 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. É algo alarmante quando pensamos que alguém do nosso lado pode estar pensando nisso, nesse instante, e a gente não se deu conta ainda. E, de acordo com as pesquisas, o suicídio é compreendido, sim, como um transtorno multidimensional. Ele é uma interação do meio social que a pessoa está, do meio ambiente, das situações que ela vive enquanto ser humano, biologicamente falando, geneticamente falando, mas, acima de tudo, emocionalmente falando. São criaturas que trazem, diz a Joana de Ângeles, já uma predisposição inata para alguma coisa assim. São pessoas, portanto, que sofrem consigo mesma a dificuldade de aceitarem a reencarnação na qual estão colocadas. Para nós espíritas, esse é um dado muito importante, já que a gente está lidando não apenas com a pessoa fisicamente falando, mas com o espírito encarnado que ali está e que precisa desse acolhimento da gente. Quais são os tipos de suicídio? O direto e o indireto, né? O direto, acho que todo mundo conhece, é aquele que o sujeito dá conta da sua vida, dá cabo da sua vida, seja como for, mas os mais graves, e que talvez estejam ameaçando a sociedade, nós não percebamos, é o suicídio indireto. Os hábitos que nós temos, os comportamentos suicidas, viciosos, os comportamentos que levam às lesões mentais, que levam aos distúrbios físicos, que, inclusive, infelicita a família muito gravemente. Às vezes, a família toda ela está já vestindo essa ideia do suicídio indireto pela dificuldade de receber alegremente as coisas que lhe acontecem. É um distúrbio familiar muito grave que nós percebemos. Geralmente, quando a pessoa chega ao psiquiatra, ao psicólogo, que ele analisa o quadro no qual a pessoa está inserido, percebe-se que toda a família está adoentada. Exatamente como acontece com drogadição. A gente não pode tratar apenas o drogadito, mas também aquele que está ao seu redor, aqueles que coparticipam do meio que ele está, porque, de alguma forma, todos fazem parte desse núcleo afetado e adoentado, né? E por que esse suicídio? Porque, na verdade, é uma fuga.
todas as respostas que a gente encontra, inclusive dos benfeitores espirituais nos dizendo sobre isso, é que o suicida, ele não tenta matar a si mesmo. Ele tenta fugir da dificuldade que ele está vivendo. Ele tenta fugir da dor que está insuportável, do momento que ele não consegue atravessar, daquela situação de limbo em que ele está. É uma situação de fuga, porque ele quer sair do desespero que assola a sua cabeça, que assola a sua mente e que não lhe dá tréguas. É uma fuga. E ele acha, então, que a porta do suicídio vai lhe trazer essa tranquilidade tão esperada. E aí, infelizmente, ele vai cair no erro mais grave, como nós espíritas sabemos. As doenças mentais, os aspectos psicológicos e as condições de saúde limitantes são os mais graves plugs, digamos assim, para que o sujeito pense em deixar a própria vida. Nós, espíritas, temos talvez uma responsabilidade muito grande quando a gente pensa em saúde limitante. No Brasil não existe esse casos de pessoas que tentaram a eutanásia e tiveram permissão, mas no mundo todo está se abrindo cada vez mais oportunidades para aqueles que têm doenças que são, digamos assim, incapacitadoras, dessas pessoas poderem ter a sua morte assistida. E na Bélgica, recentemente, estudos demonstram que até as crianças por problemas orgânicos incapacitantes estão recebendo a autorização do governo para fazerem a eutanásia. Então, vocês vejam que nós estamos aí já indo para uma outra ponte, que é onde se tenta minimizar o sofrimento, mas sem se perceber que aquele ser talvez passe por uma dor maior. Mas por quê? Pela falta de condição espiritual, pela falta de entendimento de que aquele ser não é um ser orgânico apenas, que ali não está apenas a matéria. Falta essa concepção que a nós espírita é muito clara, que nós somos um espírito imortal, numa trajetória resultante das nossas ações, e que, portanto, apesar de todas as dificuldades que possamos ter, nada invalida a vida, e tudo é possível para aquele que está aqui encarnado, porque está, sim, sob júdice, está, sim, sob uma lei, mas, acima de tudo, está sob a misericórdia divina, que tudo prevê e que tudo provém na hora certa, né? E a gente chega aos 4 Ds de alertas que a saúde pública nos diz. Quais são esses? A depressão, o desespero, a desesperança e o desamparo. São esses os 4 grandes gatilhos que provocam a doença mental e que provocam, enfim, a saída desesperada pela porta falsa do suicídio. O que seria isso? O homem integral somos nós. O homem, diz a Joana, é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Nós trazemos no nosso bojo, na nossa programação reencarnatória, toda uma trajetória que vivemos e toda uma possível trajetória que iremos viver. Para que nós possamos integralizar tudo isso, esse ser que nós pensamos que somos, com esse ser espiritual que viremos a ser, é necessário que haja um acordo entre nós e as nossas necessidades. É necessário que nós entendamos que não estamos aqui apenas sofrendo, passando dificuldades e que o mundo não tem resposta para nós. É necessário que entendamos que somos um espírito em viagem universal, uma viagem do espírito, e que esta viagem é fundamental para a nossa integralidade. Esse self, esta alma que nós somos, ela busca se realizar através dos atos físicos, mas o nosso ego, aquele que nós representamos, a nossa personalidade, geralmente ele tem um desejo muito grande de segurança, um desejo muito grande de sucesso, um desejo muito grande de ser especial para alguém. Quando ele não encontra respostas, ele se dissocia de quem é e acaba, infelizmente, infelicitando a si mesmo, provocando dores que não seriam necessárias, dores que ele não precisaria passar, dificuldades que nós, nesta exata encarnação, estamos ocasionando exatamente pela falta de compreensão de que somos esse ser integral, esse ser crescente. E esse ser humano, justamente porque nós somos um espírito, um perispírito, um corpo, ele trazendo em si essas raízes do passado, ele vai atuando no corpo físico, de modo que esse corpo físico possa ser não só o reflexo desse espírito, mas atue no mundo em que nós estamos para que nós continuemos nesse campo chamado progresso. Quando esse espírito encontra dentro de si as condições necessárias
no meio ambiente, nas situações sociais, a condição necessária para isso, ele cresce, ele evolui, ele se dá as chances necessárias, ele vai em frente. Mas quando não acontece isso, o perispírito recebe do espírito a ideia de que a vida não vale a pena, a vida não é importante, e deflagra, então, no corpo físico as doenças, entre elas a depressão. E o que é a depressão? São as síndromes de infelicidade cultivada que nós trazemos conosco. É aquela nostalgia, aquela melancolia, aquele achado que nós temos que não estamos no lugar certo, que nós estamos na família certa, que ninguém nos compreende, que ninguém nos ama, que nós temos um sentimento ruim com a gente, que parece que nada dá certo. Por quê? Porque a gente traz no nosso bojo espiritual o arrependimento daquilo que fizemos e não deu certo. Aquilo que nós poderíamos ter feito marca profundamente a gente, são marcadores espirituais que nós temos. Isso faz com que nós não tenhamos a liberdade de ação que nós gostaríamos de ter e também faz com que a nossa memória, na reminiscência espiritual, tenha essa expressão de si mesmo como uma criatura que não é valorosa, que não é possível de felicidade, e aí vai, nesses marcadores de intranquilidade, provocar as doenças que nós achamos todas. Todas as doenças, elas são ativadas pelo espírito. Elas podem descarregar no nosso corpo somático, mas, na verdade, é o espírito que traz a necessidade de passar por essas situações. Quando não é bem vivida a sua encarnação? Quando ele não se aceita, quando ele não se compreende, quando ele não se ama. Muitas vezes nós encontramos pessoas que são muito felizes, ou melhor, tem pais que trazem muita felicidade daquele grupo familiar, mas a pessoa não se aceita. A pessoa não gosta de si, a pessoa não consegue se situar, ela se dissocia da realidade em que ela está e ela passa a viver quase que um namoro do suicídio, porque ela não quer ficar ali. Nós já tivemos casos, pessoas que relatam isso no P3PS e também no Consolo, de mães que chegam para nós e dizem que os filhos sempre disseram que queriam ir embora, que não queriam ficar na Terra, que não estavam felizes. E pediam permissão dos pais para ir embora. Inclusive, uma mãe uma vez nos disse isso textualmente. Eu viajei e eu sabia que quando eu voltasse eu não encontraria mais ele vivo. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque o espírito parece que já traz em si certas manchas, digamos assim, no próprio perispírito, que ele não consegue lidar. E ele não conseguindo lidar por falta de várias coisas, principalmente da automotivação, ele acaba entrando de volta naquele mesmo círculo vicioso que ele já participou um dia, naquele momento em que ele deixou a vida e que naquela hora ele surge com tanta frequência. Ele acaba se arrependendo de estar encarnado e aí ele volta para a espiritualidade pela própria ação, pela vontade que ele tem de a saudade que ele acha que ele vai encontrar de uma felicidade que não existe mais, mas que ele ainda acredita que isso é possível na espiritualidade. Por incrível que pareça, até pessoas espíritas têm essas tendências. Não é o fato de sermos espírita que nos isenta desses medos, que nos isenta desses sentimentos de arrependimento, desta falta de liberdade que sentimos na nossa motivação da vida, mas nem sempre, às vezes, aquela pessoa está impregnada do verdadeiro sentido da espiritualidade e ela, num sentimento muito triste, às vezes, até convivendo com pessoas como o Francisco Xavier, a casos que ele relata, elas, infelizmente, não conseguem levar a vida adiante, dão cabo da própria vida, apesar de saberem das consequências que enfrentarão. Portanto, a gente também aí tem uma outra situação. Não é o fato da gente ter fé que nos livra desse medo, ou nos impede de tomar uma atitude drástica, mas é a compreensão da doutrina, a compreensão de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui. Se essa compreensão não está de fato arraigada em nós, se nós não vivemos isso plenamente, é óbvio que são pilares falsos. E esses pilares, sendo falsos, mais cedo ou mais tarde, eles podem ruir de acordo com o sofrimento que venhamos a passar, né? E o termo depressão já significa justamente entrar nesse buraco
parece que a gente está se enfiando dentro de uma situação, de um lugar ali, onde a gente tem que colocar a cabeça e esquecer, por isso as pessoas têm vontade de ficar dormindo, as pessoas não querem fazer nada, a pessoa fica numa sensação de que ela... ninguém entende o que ela está passando, que de fato ninguém entende mesmo, se a pessoa não estiver vendo o que ela está vivendo, não vai entender. Ela não consegue sair daquela situação cinzenta. Hoje a gente tem um sol maravilhoso aqui em São Paulo, mas se a pessoa está passando por uma depressão, ela vê tudo cinza, nada lhe dá prazer, nada é suficiente para que ela saia daquela aparente apatia que ela está vivendo, e ela precisa urgentemente de atendimento psicológico, psiquiátrico. Por quê? A depressão, ela se apresenta cerebralmente, então ela precisa de atendimento. Ela precisa de ajuda, ela precisa falar da sua dor. Mas, geralmente, quando a depressão se apresenta, ela está em tal ordem que a criatura se isola, que a criatura se afasta, e ela se torna uma pessoa difícil de convivência. O depressivo não é alguém fácil de conviver, porque as pessoas que estão ao seu redor não entendem. Era uma pessoa motivada, era uma pessoa ativa, era uma pessoa que fazia tantas coisas, cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava do trabalho, gerenciava a empresa, e, repentinamente, essa pessoa perde esse elan, perde o prazer da vida. E se torna uma pessoa difícil, porque tudo que você fala para ele que ele pode fazer, ele rechaça. E como a gente não vive a dor da outra pessoa, a gente não consegue compreender qual é esse grande sofrimento que deixa a pessoa assim. Uma vez no PTDC, que é uma assistência que nós temos na federação que cuida desta pessoa que está envolvida em drogas, envolvida em situações de risco, ela disse que ela ficou assim porque ela não aguentava mais ver a mãe sofrendo daquele jeito, ela não tinha o que fazer pela mãe. A mãe não aceitava ajuda, a mãe não sorria mais, a mãe que sempre cuidou de todos não tomava sequer banho e não aceitava ir ao médico. Quando a coisa chega num ponto desses, há que ter a interferência, sim, daqueles que estão atentos. Porque, nesse momento, essa pessoa pode estar no processo de autossídio indireto, caminhando para um autossídio direto, ou seja, para o suicídio direto. E, às vezes, a gente precisa intervir para ajudar esta pessoa. A gente faz muito isso com o jovem, mas a gente esquece que o idoso, especialmente, precisa desse auxílio. O idoso é uma outra ponte muito difícil dentro da depressão, porque ele já acha que ele não serve para nada mais, ele só dá trabalho, as pessoas só lá vêm para cima e para baixo para o médico, ele não consegue mais ser atuante. Então, ele pensa que ele incomoda os outros. E como ele incomoda os outros, ele não quer ser incômodo, porque normalmente aquele idoso que a vida inteira foi ativo, quando ele entra no processo de depressão, ele acha que ele é um incômodo. E como incômodo, ele tem que libertar a família para que a família seja feliz. E nesse pensamento que se torna obsessivo, a pessoa age exatamente, o idoso age exatamente como a criança, e possivelmente ela vai tirar a própria existência. No seu início, a depressão se apresenta como desinteresse pelas coisas, pessoas que antes tinham sentido existencial, atividades que estimulavam a luta, realizações que eram motivadoras para o sentido da vida. À medida que se agrava, a alienação faz com que o paciente se encontre em um lugar onde não está na realidade. É a dissociação que os psicólogos falam. Você não é você, e essa pessoa que está sofrendo, você quer se livrar dela. E você não consegue encontrar o caminho para ser você mesmo. Então, você se detém no passado. No passado, você era mais feliz, as pessoas gostavam mais de você, você podia realizar mais coisas. Ou no futuro, que ainda não viveu. E nesse futuro, você não sabe como será, então você se detém num vácuo, e esse vácuo transforma você numa marionete dos seus sentimentos. É aí que pode entrar assim, uma obsessão, né? Embora não seja a nossa linha de trabalho hoje, mas a obsessão entra justamente nesse vácuo, onde a criatura não se valoriza, ela não sabe mais quem ela não sabe para que lugar vai, e quem não tem um lugar para ir, qualquer caminho serve, nenhum é bom. Essa que é a verdade, né? O desespero clínico, então, é conceituado por psicólogo como uma profunda e existencial desesperança, desamparo, impotência e pessimismo. Ele não pensa no futuro como algo possível de ser realizado. Ele acha que o futuro vai continuar sendo esse vazio existencial, esse buraco negro em que ele está. Então, para que continuar a vida, não é? As vivências anteriores, elas falam muito fortemente nesse momento. Porque como nós não somos as pessoas mais, digamos assim, mais construtoras da nossa existência, nós estamos nesse momento na melhor encarnação que nós podemos ter, daí a gente imagina como é que foram as outras.
foram encarnações difíceis para nós, onde nós talvez tenhamos cometido erros graves, né, no passado, até mesmo com tendências suicidas ou até tentado isso. E na hora em que você está fragilizado, na hora que nós estamos ali passando por esse filtro dos estatutos da vida, ali vão começar a surgir as lembranças intermitentes que aparecem muito em sonhos. Por isso que os psicoterapeutas, geralmente, eles analisam o sonho da pessoa para ter uma ideia exatamente de que ela está. E nos sonhos, a gente vê muito bem caracterizado a ideia desta pessoa sendo morta por um outro ser, e é a ideia desse outro ser que morre dentro de nós e renasce o outro para que nós sejamos felizes. Então, o sonho é muito legal, porque o sonho ele consegue demonstrar claramente que nós estamos nesse nível de situação. Querendo matar aquela pessoa que nos machuca, querendo matar aquela pessoa que nos faz tão mal, que está em nós. E como é que a gente vai matar isso? A gente tem que se matar para que isso aconteça. Né? É muito louco isso. O sentimento de medo, né? Que o ser humano traz, medo justamente das suas expressões de vida, de como ele é, de como ele vive, do que vai ser dele, do que vai ser da família, porque minha família está com dificuldades, porque eu não consigo ajeitar minha família. Quantas pessoas, quando perdem as suas reservas monetárias, isso a gente vê muito nas mudanças políticas do planeta, elas acreditam que elas não são mais capazes de fazer a família feliz. A gente tem muitos casos de pessoas que não só se matam, como matam toda a família para que ela não passe por uma situação material de necessidades, porque ela acredita que não vai poder ajudar aquela família. Então, é preferível que a minha família desapareça. A gente tem casos registrados no mundo todo, e no Brasil a gente, infelizmente, tem muitos casos assim, em que a pessoa passando por uma situação de perda monetária, especialmente no Sul, isso acontece muito, porque as pessoas vivem muito essa questão material na região do sul do nosso país, eles simplesmente preferem que a sua família não passe dificuldades materiais, e aí a família toda acaba desaparecendo por uma situação dessa, da criatura responsável que não aceitou os desafios da vida. Então, o sofrimento de natureza moral é justamente aquele que desarticula a nossa sensibilidade psicológica, é aquele que facilmente traz grandes sofrimentos. A condição física, se nós temos um ferimento, se a gente tem um machucado, se a gente está sofrendo uma cirurgia, se tem até uma doença grave, a gente consegue lidar, porque de alguma forma isso vai ser solucionado. Você toma um remédio, você tira um membro que está com problema, você passa por uma ajuda clínica e você encontra uma diretriz. Mas aquele mal que está dentro de nós é difícil de encontrar o vez. Aquele mal que nós carregamos, ele descarrega emocionalmente na gente e nos deixa sem energia, sem forças, sem coragem, sem vontade de falar com ninguém. E quando você fala para alguém, a pessoa não te compreende, porque ouvir alguém é uma arte. Saber ouvir uma pessoa é uma arte. E ouvir um familiar é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque quando nós conhecemos o nosso familiar, a gente acha que sabe tudo o que ele é e tudo o que ele pensa. Então, a nossa inferência é que ele está supervalorizando o problema, então a gente não considera as suas respostas como válidas. Daí a importância de entrar o terapeuta, daí a importância de entrar a ajuda espiritual, daí a importância de outros poderem ser esse ouvido, que a gente não está conseguindo ser para a família, porque a gente filtra a nossa conversa. As nossas comunicações são muito truncadas dentro do lar. Raros são aqueles que têm um diálogo aberto, franco, que deve ser cultivado toda a vida. Não é algo que aparece de repente. A gente não aprende a conversar de uma hora para outra. A gente tem que cultivar este hábito com os nossos filhos, com o nosso parceiro, com os nossos amigos, por toda a existência. Senão a gente perde esse fio da meada. E ouvir alguém significa não interferir no pensamento do outro. Eu não tenho direito de dizer ao outro o que ele deve ou não me dizer. E não tenho direito de julgar o que o outro pensa ou sente. Eu não posso fazer isso. Isso ameaça a dignidade daquela criatura. Como é que nós nos sentiríamos se eu relatar uma nossa dificuldade para alguém, a outra pessoa já viesse, a gente mal parou de falar, já viesse com respostas prontas, não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo? Como? A pessoa não ouviu a gente. Quem já não passou por isso? É por isso que dentro de uma casa espírita, por exemplo, a gente cria aquele ambiente onde a pessoa chega no atendimento fraterno. Ali ela vai ser ouvida. Ali ela é uma pessoa que ela pode falar o que ela bem quiser. Ninguém vai julgar o pensamento dela. Esse é o caso do psicólogo também. O psicólogo vai ouvir aquele paciente, vai ajudá-lo,
mas sem dar a ele referência de qual é o procedimento dele, porque a própria pessoa traz a resposta. Ela precisa ouvir a sua resposta. Se nós damos chance para que a pessoa fale, ela vai falar a sua resposta. Mas se a gente afoga a fala dessa criatura, se a gente abala essa criatura, ela não só perde a confiança na gente, como ela também não consegue falar com outras pessoas. E a gente criou aí um buraco na nossa comunicação. Às vezes a gente pensa que está ajudando muito a pessoa, e toda a nossa fala, você tem que ser feliz, você tem que sair dessa situação, isso vai passar, cai no vazio. Cai no vazio. Tenhamos muita atenção, especialmente por aqueles que estão próximos a nós. É muito mais fácil a gente falar com um estranho. Por isso, muita gente senta no ônibus e descarrega. Se vocês pegam o ônibus, não sei se, aí acho que talvez não, mas aqui no Brasil é muito comum a gente pegar uma condução. Você está no metrô, no ônibus, daqui a pouco a pessoa que está do seu lado começa a falar da vida inteira dela. Às vezes você está numa praia, sentada, né, tomando sol, aí senta alguém ali com você, daqui a pouco a pessoa fala da vida inteira em minutos. Por quê? Porque essa pessoa precisa falar, e ela não tem quem lhe ouça. Não é que talvez ela não tenha ninguém em casa, é que as pessoas que estão em casa não ouvem o outro. E a ideação suicida, meus irmãos, é justamente esses pensamentos absorventes, sistemáticos, que entram na cabeça do indivíduo. É uma autoobsessão? Sim, é uma autoobsessão. É, segundo os autores, uma ideia que vai permeando lentamente o indivíduo e ele vai namorando essa ideia sem se aperceber, ao ponto de ser cativado por ela. Tem um estudo muito bonito de Eduardo Calim e Santiago Poblanov, que são argentinos, é um livro chamado As Cerimônias da Destruição. E aí diz que a dissociação da personalidade vai criar um buraco entre quem eu sou e esse outro que me causa dor. E esse outro que me causa dor, como ele começa a ser alguém que eu não gosto, eu vou passar a atacá-lo, eu vou passar a querer eliminá-lo. Se eu não encontrar o caminho para fazer a integração deste outro e eu tendo a tirar essa pessoa da minha frente. E aí eles dizem que o suicídio é um assassinato. É um assassinato por quê? Porque eu estou matando quem está me causando dor. Eu estou matando quem está causando, não a mim. Porque eles dizem, como psicólogos e psiquiatras, que nós temos uma grande necessidade de sobrevivência. Então, o sujeito, quando dá um tiro em si, ele não está atirando em si mesmo. Ele está atirando naquele outro que o maltrata, aquele outro que o ocasiona esses pensamentos doloridos, aquele outro que o infelicita, aquele outro que provoca dor, aquele outro que bebe, aquele outro que joga, aquele outro que trai, aquele outro que machuca os outros. Ele quer se livrar dessa criatura. Então, é quase como se, nesse momento, fossem duas pessoas diferentes. E aí, para nós espíritas, diz a Joana, essa dissociação pode ser, sim, aquele espírito que não aceitou uma reencarnação, que já traz dentro de si essa ideia que o absorveu desde outras épocas, e que naquele momento limite, em que em outras épocas ele ocasionou isso, aquilo vai surgir com uma força muito grande. E pior, nessa dissociação começam a aparecer os amigos de outras épocas do passado, e a gente começa a ter aquele núcleo de criaturas que vivem ao nosso redor, pensando na mesma diretriz, aquela ideia diretriz que a gente aprende na nossa reação do André Luiz, que mobiliza-nos, a ideia central passa a ser o suicídio. E desta forma, é como se a gente caminhasse diretamente para isso, sem saída e sem poder sair. E eles dizem mais, que a solidão nossa na Terra, a solidão do homem na cidade grande, é tão difícil de ser aceita, que este homem, não encontrando mais a tribo a que pertença, o grupo que ele faz parte, não tendo mais com quem falar, não sabendo para onde ir, ele tem uma solidão que o habita. E essa solidão o habitando traz essa pessoa num isolamento muito grande. Quem está isolado não está em lugar nenhum com ninguém. Se não tem conexão, não vale a pena continuar a existência. É o que o Émile Durkheim, que foi o primeiro sociólogo na França, que estudou seriamente o suicídio. Ele diz que o suicídio é uma situação social, é uma situação do sujeito que socialmente é considerado, é colocado contra a parede. Esse sujeito, ele não tem espaço para ir, nem da família, e nem dos amigos, e nem de si mesmo. Então, socialmente falando, é um sujeito falido.
Então, ele diz que são solidão de afins. E ele fala isso: se hoje nos matamos mais que ontem, não é porque temos que fazer para nos manter mais esforços, nem porque nossas necessidades legítimas estão menos satisfeitas, mas é porque já não sabemos onde estão as necessidades legítimas, nem tampouco percebemos o sentido de nossos esforços. Mas, acima de tudo, o suicídio, a tentativa de suicídio é um pedido de ajuda por aquele que está sofrendo. E aqui a gente vai configurar muito o jovem, esse jovem que vive no limite, né? Que não sabe quem ele é. E a gente se pergunta se nós sabemos quem somos quando nós estamos sozinhos. Se nós temos ideia do que vai na nossa alma. Quando ninguém olha para nós, a gente sabe quem é, a gente sabe o que sente. A gente tem condições de entender as nossas dores e acolher as nossas dores, ou não. Porque quando nós estamos com os outros, a gente veste uma máscara. A gente tem uma personalidade e a gente precisa que essa personalidade seja amada pelas outras pessoas. Então, nós mostramos para o outro aquilo que o outro quer que nós sejamos, ou aquilo que nós imaginamos que o outro é. Por isso é tão difícil saber o limite de sofrimento de alguém. Porque nem sempre sabemos o que nós estamos vivendo. E isso leva muitas pessoas, especialmente os jovens, a não falar do que sentem, não falar do que está na sua vida, o que acontece na escola, o que acontece com os amigos, da dificuldade de encontrar o primeiro emprego, da dificuldade de encontrar a primeira namorada ou namorado, da aceitação da sua condição física, da sua identidade sexual. Ele não sabe com quem falar, ele não tem com quem falar, especialmente se ele vive numa família castradora, aquela família que não abre o diálogo, aquela família que impõe o seu jeito de ser e que não abre espaço para esse jovem falar. E a gente tem, nas meninas especialmente, uma situação de sofrimento que deflagra na situação de ela se machucar, se cortar para poder sair do sofrimento. Recentemente, teve um grupo, um trabalho muito bonito na cultura, e se falou muito desse sofrimento físico dos jovens. E chama-se Café Filosófico, o programa da cultura, e eles discutiram, vamos falar sobre isso, o tema todo abrangia o suicídio, direto ou indireto. E muitas meninas que foram socorridas a tempo e que conseguiram ser salvas, a maioria delas tinham provocado automutilação. A maioria delas tinha provocado mutilação nas pernas e nos braços. E elas diziam, elas mesmas deram entrevista, elas disseram o seguinte, que a dor que elas sentiam era tão grande que elas precisavam que essa dor saísse da pele delas. Então, elas se cortavam. E como é que elas escondiam esses cortes da família? Elas vestiam roupas de manga comprida, né? Elas se tatuavam, meias, mas toda vez que elas sentiam uma grande dor, elas iam no banheiro, e em muitos casos foram pegos na escola dessa forma, e se cortavam, né? O que essa criatura estava fazendo? Ela estava chamando a atenção para a sua dor. Ela estava falando, olha, eu não aguento ficar aqui, a coisa está difícil para mim, me socorram, me dê atenção. Geralmente, quando as famílias descobrem, ou já a criatura está num processo muito grande de dificuldades emocionais, ou ela já tentou suicídio algumas vezes. E é isso que faz com que nós tenhamos muita precaução com o jovem, porque o jovem tem muitas formas de camuflar a sua dor e, como dissemos, se nós que estamos aqui hoje, com uma certa idade, não temos talvez a concepção normal de quem sejamos, imagina esse jovem que passa por tantos atritos, que se sente perdido, que não tem apoio, que não tem lugar para ficar, nem em casa, nem na escola. Por isso, quando a pessoa se suicida, o que ela sente? A primeira coisa que ela descobre é que ela não morreu. É que ela não morreu. Aquilo que afundou a sua existência, aquilo que a levou a tomar aquela atitude, não só não resolveu o problema, como a colocou numa dificuldade mais traumática e apavorante. Ela se descobre lúcida, vivendo as mesmas dores de antes e com consequências, que cada caso é um caso, da sua própria desesperação, agora deflagrado, não só nela, mas como na família que ficou. A pergunta 943 do Livro dos Espíritos diz assim, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? A resposta dos benfeitores. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais,
o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Tem um homem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Aí Kardec vai perguntar assim, existe algum suicídio que não é voluntário, que não é do homem? Ele fala, aquele que está louco, o demente, aquele que perdeu o senso da realidade, esse não sabe o que está fazendo consigo mesmo. Comete suicídio que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, e aqui a gente fala dos hábitos sociais, dos hábitos que nos levam a buscar na drogadição, especialmente nas violências urbanas, a resposta para as nossas dores, que a gente vai se acomodando a esse modo de viver, e sem que nos apercebamos, nos transformamos em joguetes de nós mesmos, né? Aí a resposta deles é o suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Não, há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Eis a importância da gente levar a ideia do espírito imortal às pessoas. Eis a importância da gente trabalhar na educação do espírito, desse espírito que é colocado pequenininho conosco, como filho, como neto, como sobrinho, dessa criança que está ali aprendendo as noções da vida espiritual, que está caminhando para Deus. Inocular neles essa condição de espírito imortal, que a vida material é significativa, mas ela é temporária, que nada que está aqui na Terra nos pertence de verdade, que nós podemos ter todo o sucesso e ainda assim, se não encontramos o caminho para o reino de Deus, não seremos talvez felizes. A ideia de que nós fazemos hoje da matéria é tão avassaladora, nós iríamos mergulhados numa sociedade tão consumista que ninguém tem tempo para pensar em Deus, ninguém tem tempo para pensar na vida espiritual. Nós queremos ser o sucesso do dia, nós queremos os nossos 15 minutos de sucesso no WhatsApp. A gente faz tudo para que os outros nos vejam felizes, sorrindo, mas a gente não é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Todos nós precisamos passar por crises, porque as crises fazem com que nós cresçamos, com que nós amadureçamos. São justamente as crises que nos mostram os nossos potenciais, aqueles que nós não enxergamos. Se nós tentamos passar por cima dessas dores, sem entender o que essas dores estão nos dizendo, a tendência é que lá na frente elas voltem novamente até nos acordar, porque precisamos acordar. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela dá sinais de vida. Ela dá sinal de que ela está pensando nisso. Geralmente a criatura faz ou um testamento, ou ela escreve uma carta, ela demonstra nas atitudes. Ela vai se despedindo dos amigos, ela vai se despedindo das coisas que ela gosta. Tem pessoas que chegam até a doar os seus pertences antes de tentarem o suicídio. O sinal é característico porque esse indivíduo que está com a ideia fixa do suicídio, ele se sente já morto, ele não sente mais que ele tem vida. Então, ele vai se despedindo das pessoas lentamente. Ao caso de uma moça, e isso é contado nesse programa que nós falamos, né, da cultura, que ela já tinha tentado várias vezes suicídio, e sempre a família conseguia socorrer a tempo, mas ela sempre dizia que ela não suportava ficar ali, né? E a família tinha tanta preocupação por ela que não a deixavam sozinha minuto algum. Houve um dia, no entanto, que a família reunida, e eles iam tomando uma Coca-Cola, tomando uma água, arrumando uma coisa daqui, ela, junto com todos os familiares, até que no final da tarde ela disse para a mãe assim, olha, amanhã, mamãe, eu quero que você me vista com esta roupa e faça tal coisa durante o meu velório. A mãe se assustou. Ela falou, como assim? Você está aqui comigo, né? Ela falou, mas vai ser por pouco tempo. Porque hoje, mamãe, você não vai conseguir me impedir.
Ela tinha, ao longo do dia, tomado mais de 100 comprimidos. Então, quando a mãe falou com ela, no final do dia, já foi impossível fazer alguma coisa. Quando ela falou essas coisas com a mãe, ela logo teve um surto, né? Uma confusão. Ao levar para o hospital, não conseguiram fazer a lavagem suficiente a tempo e ela finalmente foi embora. Então, a família dava, né, a sua na reportagem, dava a sua fala, dizendo, olha, ela tinha tudo. Ela tinha amor, tinha amigos, tinha família, tinha um filho, mas ela nunca se sentiu feliz na vida dela. Ela sempre dizia que ela tinha saudade de algum lugar, que ela não conseguia entender onde era e, portanto, que ela tinha que ir embora, porque aqui não era o lugar dela. Então, vocês vejam que, às vezes, por mais que o ser humano tente, ao lado daquele outro, ele não consegue ser capaz de auxiliá-lo na hora H que ele precisa. E não pode se sentir culpado, né? Porque, na verdade, a gente tem essa tendência também. A família, quando dava essas, falava na reportagem, você percebia que eles carregavam uma dor muito grande, como se eles pudessem ter impedido aquela moça de fazer isso. Então, o suicídio ele não é apenas uma dor que o sujeito que termina a vida carrega, é uma dor que aqueles que ficam, os enlutados, vão carregar por toda uma vida. Quais são as frases que a gente precisa ficar muito atento? Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Frases que se repetem, frases que, vez ou outra, aparecem nas conversas, frases que, quando a pessoa está angustiada, ela diz, frases que a gente, às vezes, não capta, porque passa rapidamente. Mas são as pistas de que essa pessoa está em sofrimento agudo. São as pistas de que essa pessoa está com pensamento suicida, ideação suicida. São as pistas daquele que não se sente conectado com a vida. Pode ter tudo. Você olha, é jovem, é bonito, tem trabalho, tem tudo, mas ter alguma coisa não dá a ninguém o know-how de felicidade. Isso é uma ideia que nós, homens e mulheres da atualidade, a gente cultiva. Tem tudo. Por que ele está depressivo? Tem tudo. Por que ele fez isso? O que é ter tudo? O que é ter tudo para nós? Né? Qual é a ideia da gente de ter tudo? É ter sucesso profissional? É ter um bom casamento? É ter dinheiro? É ser bonito? Se fosse assim, as pessoas tão ricas, famosas e poderosas não se matavam. Nós temos um grande índice, talvez um dos maiores que exista do planeta, na Coreia, de jovens famosos que se matam. A Coreia detém, infelizmente, esse índice populoso de jovens famosos que não conseguem continuar a existência. E existe uma coisa pior ainda na Coreia, que quando acontece um suicídio desses, geralmente outros acompanham, porque a ideação suicida não é que ela impregne o ar, mas aqueles que têm o seu ídolo, aqueles que têm a pessoa famosa que comete suicídio, especialmente quando eles estão no auge da sua vida, acham que é uma morte gloriosa, como muita gente pensa ainda isso. Essa ideia a gente cultiva do passado. No passado era muito comum, quando as pessoas não se sentiam felizes, não se sentiam pertencentes, tirarem a própria vida. Na Grécia já tínhamos essa ideia. Na Grécia, o sujeito que queria tirar a sua própria vida, ele aparecia diante dos responsáveis pela cidade, colocava o seu motivo, e se seu motivo fosse aprovado, era dado a ele a cicuta para que ele próprio terminasse a vida. Não era um crime. Vai aparecer a ideia de crime com o Santo Agostinho, que Santo Agostinho, quando vai escrever as suas cartas, as suas memórias, ele vai dizer que se Deus, ali, nos 10 mandamentos, diz não matarás, que esse não matarás está dentro do não matar a si mesmo. E a partir de Santo Agostinho, então, vai se criar a ideia de que o suicídio é um crime. Mas até então, muitas ideologias que traziam a ideia de que o suicídio era uma coisa honrosa, até a gente vê em Sócrates, né? Sócrates ali, ele é obrigado a cometer suicídio, não era muito mais fácil que a cidade tivesse matado Sócrates? Não. Dão a ele esse culto para que ele morresse de uma forma gloriosa. Então, a gente tem a ideia, muitos países, como o Japão, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, aqueles jovens que saíam para jogar o seu avião em cima de outros sabiam que ia morrer. E os próprios generais, quando eles iam perder uma batalha, eles tinham o direito de se matar, porque não era digno para um general
cair nas mãos do inimigo. Então, a gente tem no ilusório a ideia de que o suicídio é uma coisa boa, entre aspas. Por quê? Porque o materialista não entende o que é suicídio. Ele não entende que você está abortando uma chance de viver plenamente. Então, como ele só entende a parte material, ele não consegue compreender que existe um espírito ali no bojo de tudo, ele, então, desiste da própria existência. E, mais uma vez, a gente reforça, não dá para medir o sofrimento de ninguém. Não dá para dizer, eu sei o que você está vivendo. A gente tem que dizer o seguinte, não sei o que você está sentindo, mas estou aqui, conta comigo, fala para mim da sua dor, fala para mim o que você está sentindo, fala para mim como é que você está. Eu não posso sentir o que você sente, mas eu quero te ajudar, eu estou aqui do seu lado. A empatia é uma das melhores formas de prevenção ao suicídio. Conviver com uma pessoa que está em sofrimentos, a gente não pode dizer a ela, eu sei exatamente o que você está sentindo. E, às vezes, a gente escuta isso muito, né? Tem gente que fala, não só eu sei o que você está sentindo, mas olha o que aconteceu comigo. E aí a pessoa começa a falar do sofrimento dela como se fosse maior da outra. Ora, você não está ali para isso. É certo que nós não somos terapeutas, é certo que a gente não fez um curso de ouvir, mas a gente pode, sim, ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, como disse Jesus, e se perguntar, como é que eu gostaria de ser ouvido? E se fosse eu que estivesse falando da minha dor, como é que eu gostaria que tivessem escutado? Isso é sensibilidade. Sensibilidade que nós precisamos aprender a cultivar. Não é provocar suicídio, falar do suicídio. A gente precisa falar disso quando a gente percebe que alguém está em risco. Perguntar para a pessoa tranquilamente, abertamente, você já pensou em suicídio? Isso reduz a sua ansiedade, você fica mais tranquilo. Como é que você se sente quando pensa nisso? E veja, aleatoriamente falar, nossa, a vida está tão ruim que eu queria morrer, não é estar pensando no suicídio. O suicídio é uma ideia que você vai absorvendo e vai, de alguma forma, namorando essa ideia. Mas aquele que fala aleatoriamente, assim, muito raramente, nossa, a vida está tão ruim que era melhor morrer. Isso não é pensar no suicídio. O pensamento suicida é aquele que vai demonstrando nas suas atitudes, na maneira como a pessoa vai perdendo a alegria de viver. Esse, sim, está pensando no suicídio. Então, quando pudermos, façamos uma conversa com aqueles que estão ali sofrendo, façamos uma conversa com os nossos familiares, perguntemos para isso. Na federação, há 2 anos atrás, quando a gente estava dando aula para jovens, a gente tem uma aula sobre suicídio. Um dia a gente perguntou para os jovens, que eram todos filhos de pessoas que eram espíritas. E vocês, algum dia já pensaram em suicídio aqui? 70% dos jovens já tinham pensado, 30% já tinham tentado umas 2 vezes. Jovens da federação, que fazem aula, que tinham estado ali o tempo todo com seus pais, também tinham pensamentos suicidas, e que a maioria dos pais não tinham percebido. Porque o jovem geralmente não fala para o seu pai, para a sua mãe sobre essas coisas. E o pai e a mãe não têm coragem de perguntar, porque é muito dolorido ouvir, eu penso. Né? Então, a dificuldade de falar do suicídio não é só para quem é leigo, ou quem não é espírita, ou quem não é religioso, mas é para todo mundo, porque a gente teme de ser um fracasso. E o suicídio, quando ele acontece, ele mostra que a sociedade fracassou, que a família fracassou, que o meio em que você está sustentado não foi capaz de sustentar você. Então, o suicídio ele não só torna intolerante a ideia de que você perdeu alguém, mas a ideia de que talvez você não tenha olhado atentamente para alguma pessoa. E é esse sofrimento que vai ser causado àquele que fica. A ideia de que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Por quê? Porque traz ali embutida a ideia de que a gente fracassou enquanto familiar, fracassou enquanto amigo. E a tendência é a gente ter um grande sofrimento depressivo no grupo que fica e que precisa ser tratado também por psicólogos, por psiquiatras, porque senão a coisa pode vir a se repetir um dia, exatamente o que aconteceu dentro da família. A rede de apoio, esta rede de apoio da amizade, da família, dos grupos, elas têm que ser feita constantemente mantida. Quem são meus amigos? Posso contar com eles? Eu tenho pelo menos um amigo com quem eu possa falar abertamente. Eu tenho pelo menos uma pessoa que eu posso chegar e falar qualquer coisa para essa pessoa, ela não vai me julgar? Eu tenho feito novos amigos? Ou eu tenho me afastado dos amigos? Quem são meus familiares? Eu
compartilho com eles as minhas ideias, ou nós simplesmente nos vemos esporadicamente? Eu enxergo quem está comigo? Eu enxergo meu filho? Eu enxergo meu pai? Eu enxergo minha mãe? Eu enxergo além daquilo que ele se apresenta para mim? Ou eu simplesmente enxergo o que eu quero ver? A rede de apoio é construída todos os dias. A nossa família é construída todos os dias. A nossa relação de amizade é construída todos os dias. A gente aprende que amizade, família, são os maiores bens que a Terra nos oferece. Mas se nós não cultivarmos o hábito de estarmos atentos a eles, a gente também perde essa chave maravilhosa que Deus colocou na nossa vida para que cresçamos juntos. Porque quem fica sofrendo, fica dolorido, fica também sem saber o que aconteceu. Daí essa rede de apoio, meus amigos, ser o mais importante objetivo da Organização Mundial da Saúde. Criar rede de apoio é fundamental. Porque, por mais incrível que pareça, a pessoa que tenta o suicídio, ela tenta buscar ajuda muito antes de cometer alguma coisa. Quando o pai ou uma mãe vem uma criança chorando, uma criança que não quer ir para a escola, uma criança que tem problema com todo mundo na escola, uma criança que não gosta de ninguém, fique atento. Não force. Tente entender qual é o conteúdo escolar, qual é o conteúdo dos amigos, o que está acontecendo. As crianças falam por indiretas, as crianças falam por desenhos, as crianças falam por jeito de ser. Às vezes são crianças que estão sofrendo problemas dentro dos lares, assédio sexual de vizinhos, assédio sexual dos próprios pais. E essas crianças precisam de atenção. Nós podemos estar atentos aos nossos filhos, mas também procuremos ter um olhar para aqueles que estão ao nosso redor. A gente já tem um pouco mais de visão da vida, para saber que aqueles que se aproximam de nós pelos vários grupos também são nossa família espiritual. Aquele que está com o nosso filho na escola, ele não é um estranho. Aquele que está conosco no trabalho, ele não é um estranho. Nós não fomos colocados onde fomos colocados, no meio onde estamos, à toa. Deus tem motivos para isso. Quem são essas pessoas? Qual é o sentimento que eu tenho quando as vejo? Quando elas estão tristes, eu procuro saber o que elas estão sentindo? Ou, por elas não responderem a mim, eu sou indiferente a elas? Nós temos um papel na sociedade. Esse papel é ativar a vida de todos nós. É uma fuga comprometedora, sim. Mas é uma fuga que, segundo Jesus nos diz, tem saída. Tem saída quando a gente encontra o auxílio certo, quando a gente percebe que a vida é muito mais do que aquilo que se apresenta, quando alguém está conosco e nos orienta, quando nós podemos falar dos nossos medos, das nossas dificuldades. Falar ainda é a melhor solução de qualquer problema que tenhamos. Porque, infelizmente, depois que acontece o suicídio, as dores do nosso companheiro, da nossa companheira que partiram, vão aumentar de sobremaneira. Consequências do suicídio. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, são as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências. Não apenas determinada, e em todos os casos correspondem sempre às causas que produziram. Há, porém, uma consequência que o suicídio não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam, porque se nós interrompemos uma jornada, nós vamos começar dali onde paramos e ainda repetir os passos que não conseguimos dar conta, e a gente sabe disso, né? O suicida no pós-morte pensa que continua vivo, observa o corpo e pode, dependendo da situação, permanecer ligado a ele, sentindo a desligação celular. Esse estado pode durar pelo tempo que ele deveria ter vivido, ou seja, alguém que termina a sua existência, ainda falta 30, 40 anos, às vezes passa por situações limites de sofrimento após a morte por todo esse período, até perder o fluido vital, já que o fluido vital é o que dá a sensação ao perispírito da vida, e, portanto, manda para o espírito essa ideia, né? Uma perturbação espiritual muito grande. A gente lembra do caso de André Luiz, né? Quando ele relata no Nosso Lar a ideia de que aquele tempo que ele ficou no umbral, ele escutava o tempo todo dizerem a ele que ele era suicida. E ele dizia que eu não fui suicida, nunca me suicidei. E ele escutava o tempo todo as pessoas falando essas coisas para ele, os espíritos falando essas coisas para ele, o que aumentava o sofrimento dele. E quando o médico atende na espiritualidade, quando ele é socorrido,
que o médico fala, mas você foi suicida, e ele diz, por quê? Eu não me suicidei, você deve estar cometendo engano. O médico fala, pela sua maneira de viver. Você era médico e conhecia a necessidade de se abster dos alcoólicos, das bebidas, da comida apimentada, da sua turbulência emocional, porque, segundo o médico diz, ele era alguém que se irava com facilidade, teve uma vida promíscua, onde adquiriu a sífilis, e a sífilis o levou a ter a desagregação celular que ele teve. Portanto, um suicida indireto. E por ele ser médico, conhecendo a fisiologia do corpo, ele tinha então, uma responsabilidade muito grande com aquilo que ele fez a si mesmo. Né? Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, diz Casimiro Cunha, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Quem sofre resignado, após a morte descansa. Quem luta sem naufragar, verá de certo a bonança. Parece coisa bobinha, mas é uma coisa séria. Qual é a profilaxia, então, do espiritismo? Nos mostra que a vida continua em todas as suas nuances. Nós temos ali, no livro Céu e Inferno, 9 casos diferentes em que Kardec pergunta aos espíritos de suicidas, que são vários os tipos de suicida, qual é a sensação que eles têm. Todos dizem a mesma coisa, que deveriam ter esperado, que tomaram uma atitude que não deveriam ter tomado, intempestiva, que perderam muito tempo. Há um caso especialmente de um pai, que o filho, ele tinha um filho único, por exemplo, e o filho vai servir na guerra. Se ele fosse um filho, um jovem que não tivesse pai, ele não iria para a guerra. Então, o pai, para livrar o filho da ideia de servir na guerra, com medo que o filho morresse na guerra, ele se mata. Então, Kardec pergunta, através de São Luís, por que ele fez isso? Ele falou, era a minha maneira de ajudar meu filho. Aí, Kardec pergunta a São Luís, e ele conseguiu um intento? São Luís fala, não conseguiu um intento. Ele simplesmente desviou o filho das provas que o filho deveria passar, pelas quais o filho passaria. E aumentou, com isso, o sofrimento da família, de uma forma que agora ele responderá. Não só não ajudou o filho, como ainda incorreu em erros maiores. É certo que o sentimento dele foi de auxílio, de alguma forma isso traz para ele um benefício, mas ele impede ao filho de fazer o que ele tinha que fazer na Terra, porque as provas que Deus tinha para ele necessitavam que aquele filho passasse por aquilo. Então, veja que nós, muitas vezes, podemos cair nesse ledo engano. Ah, mas falta pouco tempo para minha mãe desencarnar, ela está com essas dores atrozes, eu vou promover a eutanásia, por exemplo, como se faz muito. Mas aqueles minutos, dizem os espíritos, que aquele ser tem na Terra, podem ser o ideal para que ele reconstrua a sua possibilidade de vitória em outra etapa. E quando nós eliminamos essa oportunidade daquele espírito, quando nós acreditamos que estamos facilitando a vida dele, a gente está simplesmente atrasando o processo daquele espírito que nós amamos. E aqueles que terminam a sua própria vida achando que vão encontrar a pessoa que morreu antes, porque está com um sentimento de saudade muito grande, é a mãe que deserta porque o filho morreu, é o namorado, antigamente tinha muito isso, por amor, aquele sentimento de amor, ficam afastados muitas e muitas existências para poder aprender a avaliar o processo da vida. Nós não temos o direito de pegar a vida nas nossas mãos, temos o dever de vivê-la conscientemente, mas somente Deus sabe a hora que nós devemos nos libertar naturalmente da nossa existência. Aí diz Kardec, no capítulo 14, que fala do suicídio da loucura, no capítulo 5, que fala do suicídio da loucura, item 14. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito a serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. No suicídio, a gente tem nas obras básicas as questões 943 a 957, que Kardec pergunta diretamente sobre o suicídio, o capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, que analisa o suicídio e a loucura, e o Céu e o Inferno, então, na segunda parte, tem esses novos casos relacionados pelos próprios suicidas. E tem um livro que é magistral, que eu aconselho que todos possamos, se for o caso, estudar esse livro profundamente, Memórias do Suicida, da Ivone Pereira. É um livro trazido por ela em 1954, mas que desde 1926 ela recebia a transcrição do Caminho do Castelo Branco, né? É um livro que Leon Denis vai fazer depois a composição de toda a parte doutrinária, então não é apenas o Caminho do Castelo Branco que escreve esse livro,
mas vai ter refundida essa história através da vertente espírita pelo Leon Denis. E, segundo André Luiz, é uma obra que a maioria de nós não compreende. Ele dizia que era a obra mediúnica do século XX. Foi necessário que se esperasse a vinda dos escritos de André Luiz para que a obra da Ivone Pereira tivesse a chance de ser editada. Ela ficou quase 30 anos com esse livro dentro da gaveta, esperando a oportunidade. Já é uma demonstração muito clara para nós da tarefa dessa médium. É um livro que conta todas as possibilidades que existem dentro da espiritualidade de Socorro, especialmente, Maria Santíssima, a Legião dos Servos de Maria, e toda a pleiade que trabalha sobre a égide de Jesus, socorrendo aqueles aflitos e agoniados. Não é como a maioria pensa, um livro que faz apenas apologia do sofrimento àqueles que desertaram da vida, porque fala do Vale dos Suicidas, ao contrário. Ali nós temos o socorro de Maria Santíssima, ali nós temos a presença dos benfeitores cuidando temporariamente ou ininterruptamente daquele que sofre. Nós temos os benfeitores internando o espírito em corpos doloridos para que ele possa vencer as dificuldades que ele traz. Quando, por exemplo, o corpo está tão destruído e o perispírito está enlouquecido, eles internam essa pessoa no corpo sofrido, mas acompanham desde a espiritualidade aquela encarnação até o retorno à espiritualidade. É uma obra que nos mostra a misericórdia de Maria, que atentamente escuta cada caso, que olha para cada um dos seus filhos que ali está sofrendo como se fosse o seu próprio filho. Nesta obra, nós temos a Maria como uma grandiosa mãe de todos nós, porque talvez todos nós, em algum momento, ou já pensamos, ou já fizemos alguma coisa parecida. É a obra da vida da Ivone Pereira. Ela própria suicida em 2 ocasiões anteriores, mas que com esta vinda dela, ela soube, como ninguém, vencer as dores, vencer o sofrimento, vencer o isolamento e trazer para nós uma obra que é referência e que nós, como espíritas, deveríamos estudá-las afincamente. Ali ele fala do perispírito, fala da projeção mental, da ajuda de Jesus, da forma como Jesus trabalha no coração daquele que sofre, que nós não estamos largados, que nós não estamos abandonados. E é um livro que já salvou muitas vidas, não só na França, não só no Brasil, mas inclusive na Rússia, né? E ali Camilo diz que todo suicida grava de maneira marcante a imagem trágica do seu lado. E o que dificulta, então, qualquer tratamento espiritual? Na hora que o sujeito termina a sua existência, ele tem, assim, segundos, laivos de lucidez em que ele percebe o que ele fez. Naquele minuto, ele grava o ato consciencialmente, para que futuramente ele, ao lembrar-se de coisa semelhante, ele saiba como vencer aquela situação. Então, o suicídio, ele grava em si o momento do agravo espiritual, porque ele tem necessidades depois de futuramente entender o que aconteceu consigo. Como a maioria não tem o conhecimento da vida material, é fundamental, então, que ele vá passar pelas mesmas experiências numa outra encarnação para superar aquilo que ele não conseguiu superar na primeira vez. Quando pensemos, então, em sofrimento, meus irmãos, vamos lembrar que a dor, ela é fundamentalmente uma forma de nós crescermos e que Deus não desampara a nenhum de nós. No capítulo 5, nós temos algumas informações que Kardec nos traz. Quantas pessoas são vítimas da imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas que resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? O quanto a gente aumenta as dores da nossa alma, o quanto a gente aumenta o nosso sofrimento, o quanto a gente é, sim, o responsável por tudo aquilo que passamos. Não é outra pessoa, não é Deus, não são os benfeitores. Eles não podem fazer por nós o caminho do nosso soerguimento moral que nós temos a obrigação de fazer. E segundo o capítulo 5 do Evangelho, as dores desta vida, elas são causadas intempestivamente pela nossa maneira de ser. Muitas das dores que passamos, nós não precisaríamos passar. Nós não poderíamos, não necessitaríamos passar por nada disso. Aquilo que às vezes espírita diz assim, é karma, eu trouxe uma outra encarnação, não tem como fugir disso, é ler do engano. Se olharmos bem para nós, se consultarmos o nosso coração,
talvez a gente descubra que poderia ter agido de uma forma diferente, que poderia ter agido com mais tranquilidade, talvez não ter se preocupado tanto com as coisas materiais, talvez não ter casado com outra pessoa, talvez ter paciência com aquele filho difícil, aquele marido problemático, mas sem dúvida nenhuma, é na oração que a gente encontra todas as respostas para essa paciência que precisamos ter. Qual é o objetivo, então, da vida terrena? Deus nos impõe a encarnação para o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, Deus não está dando para nós um sofrimento que não mereçamos, como muitos pensam. Essa é a ideia que o materialista muitas vezes coloca, que a vida é só sofrimento. E, portanto, é só sofrimento porque não terminar com ela logo. Mas não é assim. A vida é um direito que nós recebemos a partir do momento que fomos criados, um direito e um dever que devemos cultivar, porque é o maior dom que nós temos. A única coisa que nós temos é a vida. Então, se nós damos cabo dela, nós perdemos esse direito também. É isso que, às vezes, a gente não percebe. Todos somos criados simples e ignorantes e nos instruímos na luta e nas tribulações da vida corporal. Então, as dificuldades, as vicissitudes, a perda familiar, a perda de um trabalho, a perda material, a condição orgânica, a condição de saúde, todos são atributos que o Espírito tem consigo como ferramental básico para a sua instrumentação na Terra, para sair daqui mais feliz. Muitas vezes, né, mano, é necessário e privilégio viver num corpo deformado, num corpo que não nos dê vazão de ação, mas que ali nós estejamos lentamente aprendendo o valor da vida. Que quando vemos alguém defeituoso, uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma pessoa com dificuldade de se manifestar, não é para ter pena. Sim, podemos ter compaixão, mas para orar por aquele espírito, para que ele tenha a força necessária, a resiliência necessária para que ele saia daí mais fortalecido. Não está longe da misericórdia divina. Ao contrário, Deus está cuidando de cada um desses daí muito mais do que nós imaginamos. A justiça divina, então, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso é do que cada um deve bem compenetrar-se. Por quê? Porque todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós somos uma síntese daquilo que nós já fomos e caminhamos para descobrir qual é o nosso sentido, o sentido do ser imortal que nós somos. Esse ser que traz conosco todas as conquistas evolutivas, mas já tem um projeto. Como diz Herculano Pires, nós somos poeira das estrelas. Nós somos viajantes das estrelas. Nunca nos esqueçamos disso. A busca da realização conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual, sem culpa ante as imposições da organização fisiológica, que lhe propõe prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social, que deve constituir motivo de estímulo para a vitória sobre o egoísmo e as paixões perturbadoras. Vamos amar a vida. Vamos amar os filhos, os parentes, os amigos. Vamos amar, inclusive, aquelas pessoas complicadas que estão do nosso lado, aquelas pessoas que nos colocam, às vezes, de cabelo em pé. Sabe aquelas pessoas difíceis que, às vezes, deixam a gente sem chão? Pois é, ali está a nossa chance de ressignificar a nossa história. Talvez lá na frente, quando a gente voltar para a espiritualidade, a gente perceba que aquela pessoa mais complicada foi justamente aquela que a gente mais pediu a Deus para renascer com a gente. Tomemos tempo, que vale a pena ser feliz na vida. Então, como é que a gente cuida daquele que está com risco de suicídio? Primeiro passo é achar um lugar adequado para poder conversar com ele. Um lugar tranquilo, onde não tenha ouvidos que não sejam importantes. Um lugar reservado, um jardim, de preferência um lugar onde a pessoa se sinta à vontade. Reservar o tempo necessário. O tempo necessário é aquele que o outro precisa e não o nosso tempo. Se nós não temos tempo, vamos encontrar uma hora que a gente possa fazer isso. Ouvir efetivamente, tratar com respeito a mensagem que o outro está mandando, a mensagem subliminar, como é que ele se porta fisicamente, a sua postura diante da gente, como é que ele está nutrindo um sentimento de tranquilidade, ele está mostrando isso, o seu olhar, como é que é o seu olhar, ele brilha, ou ele é um olhar opaco, ou ele é um olhar deficitário, ou ele é um olhar que se abaixa quando fala conosco. Vamos ouvir o corpo da pessoa, o corpo inteiro fala com a gente, o corpo dá mensagens que às vezes a boca não dá mensagem. O objetivo disso é preencher aquela lacuna que ele criou dentro de si, achando que ninguém o escuta, que ninguém o entende, que não vale a pena. É dar esperança, é dar alento, é dar colo,
colo mesmo. Imagina que aquela pessoa que está na tua frente é aquele filho mais querido que você vai colocar no colo. É assim que Maria Santíssima faz com cada um de nós. Aqui no Brasil, não sei se aí tem, mas aqui nós temos o CVV, que é 188, que você pode falar 24 horas, você pode falar do seu dilema, dos seus problemas, que o ouvido está ali para te ouvir, que ninguém vai te criticar, faz um trabalho grandioso, e esse CVV foi criado no Brasil justamente em cima da obra da Ivone Pereira, Memória do Suicida, e está aí salvando vidas o tempo todo. Pessoas que trabalham aí não querem outra coisa como voluntário, porque aprendem a ouvir a dor do outro, né? A partir da visão psicológica de Allan Kardec, conclui que na raiz de qualquer sofrimento será encontrado como autor o próprio espírito. No presente ou no passado, consciente ou inconscientemente, as origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece. Dentro de si, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Por isso, a importância do Evangelho no lar. Não é tão somente um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora transconsiga inalienável coraça, o lar que cultiva, a prece, transforma-se em fortaleza. O nosso grande Evangelho no lar, o trabalho do Evangelho no lar, faz com que nós entendamos que a gente cria portais de luz o tempo todo dentro do nosso lar, por nossos filhos, por nossos parentes, para aqueles que nos visitam espiritualmente, para aqueles que assediam a nossa casa. Quantas vezes é justamente aqui, durante o Evangelho, que aqueles espíritos mais sofredores se aproximam para ouvir aquilo que eles não quiseram ouvir durante uma encarnação, ouvir aquilo que eles não quiseram ouvir quando estavam encarnados, e sedentos, eles vêm ao Evangelho no lar participar do banquete que é a troca de energias entre aquele que ora, aquele que ouve e Jesus que está sempre presente. O Espiritismo faz com que vejamos as coisas de tal alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão. Kardec fala no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos olhar do alto, vamos ver tudo de uma forma tão clara, vamos ver lá na frente, lá no futuro. Então, todas as dores tendem a diminuir. É o ponto de vista nosso, muitas vezes, que faz com que a gente sofra e a gente se perca. Aqui estão uma pequena relação das obras que a gente pode estudar, que a gente pode ter. Ali no suicídio, a gente tem assim uma prece que o Camilo dizia que todas as vezes que se fazia prece pelos suicidas, abria-se um espelho onde eles recebiam aquelas injeções substanciais mesmo, de fluidos que as pessoas dirigiam a ele. Então, não teríamos nenhum sentimento de medo quando a gente puder fazer uma prece pelo suicida. Ele recebe aquilo como se fosse um bálsamo de luz, um bálsamo de paz, um bálsamo de amor. Aquele que está precisando de água, é para ele que a gente tem que dar o nosso copo com água, sem medo nenhum. E aqui está o retrato da querida Maria de Nazaré, da Legião do Servo de Maria, responsável direto, em nome de Jesus, por todos aqueles que desencarnam. A ela, nossa gratidão, o nosso agradecimento. E como diz Leon Denis, as reencarnações são os degraus pelos quais você se eleva e progride. A nossa encarnação é o nosso momento de crescimento. Que Maria Santíssima abençoe a todos nós, que Jesus nos envolva. E, acima de tudo, que o pastor de todas as almas acolha aqueles que sofrem, acolha todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, Nazaré, que palestra linda. Tanta coisa, tanta informação. Pensativo, né, amiga? Não é isso, não. Eu só estou dizendo que tanta informação que você passou é importante para a gente, né? E mesmo que, como você falou, acho que muitos de nós já chegaram a pensar em suicídio, já tentaram suicídio, ou conhecem alguém muito próximo que cometeu suicídio, né? E esse sentimento de frustração, eu acho que é a primeira coisa que eu queria ressaltar e comentar, né, com você, das pessoas que ficam, aqueles que ficaram e a gente não saber da dor que aquela pessoa estava passando, né, e depois que ela vai embora, você pensa, puxa, mas eu falei com essa pessoa semana passada, e eu não vi, né? Exatamente. Mas é isso mesmo que todo mundo relata. A gente, às vezes, vê, mas não vê. A gente não percebe o outro. Porque não está escrito na cara de ninguém, estou pensando em me matar, a não ser que a pessoa fale com clareza, como em alguns casos que acontece, né?
E a nossa percepção é autopercepção. A gente pensa que sabe o que o outro está sentindo, mas a gente não pergunta o que o outro está sentindo, porque a gente tem medo, muitas vezes, de escutar. Mas o que a gente aprende com os psicólogos, a gente não deve ter sentimento de culpa. Porque, certamente, mesmo que nós pudéssemos fazer, às vezes a gente não pode impedir. O que é muito importante é entender que nós temos que perdoar aquele que partiu. Perdoar significa aceitar a sua decisão, aceitar a decisão que é dificílima, não imputar a ele ainda mais dificuldades, como a gente escuta quando a gente ouve relatos de pessoas que se suicidaram, que eles ficam escutando aos familiares dizendo: você fez isso, você fez aquilo, por que você fez isso? Aquelas perguntas, claro que vai surgir essas perguntas, mas isso vai, de alguma forma, causar maior dor. No começo, eu acho que é impossível você não fazer essas perguntas, mas com o passar do tempo, especialmente a gente que é espírita, a gente deve acolher a decisão do outro e deixar que Deus tome as decisões dele. Sempre entendendo que o nosso reflexo de amor, o nosso reflexo de compaixão, a maneira como nós imaginamos essa pessoa recebendo a nossa prece, é a melhor maneira que ele se sinta. E quanto a nós tentarmos aceitar a nossa dor, procurar talvez ajuda, né? Porque às vezes a gente esquece que a gente tem no Brasil um grande trabalho com comunitários por causa disso. Procurar ajuda, procurar grupos que já passaram pela mesma coisa, psicólogos, amigos, não deixar de falar da nossa própria dor. Porque muitas vezes o indivíduo acaba tendo um tal sofrimento que ele também acaba entrando num surto psicótico, onde ele pensa na própria morte. Alguém quer fazer alguma pergunta para Nazaré? Fazer algum comentário? Não, muito completo, Nazaré. Muito obrigado, assim, foi muito rico tudo que se dividiu. Minha pergunta é como que hoje os centros se organizam para ajudar essas pessoas que estão com esse processo assim de depressão, de suicídios? Qual é? Eu sei da parte, né, da terapia, do psiquiatra às vezes para, né, introduzir um remédio. E como que o centro... Muito obrigada pela tua pergunta. Na federação, especificamente, eu vou falar da federação, até o momento do Covid, nós tínhamos alguns trabalhos diretamente ligados a isso. A gente tinha uma assistência chamada HE, que é a harmonia emocional, onde todo o problema relatado, depressão, esquizofrenia, tudo aquilo que era doença mental catalogado e já, digamos assim, com diagnóstico fechado, passava por essa assistência. Era uma assistência que buscava elevar o padrão mental dessa pessoa. Tinha uma parte que era científica, falava muito daquilo que ela estava vivenciando, da parte da depressão propriamente dito, e tinha uma outra parte que é evangélica. Então, a gente tinha 30 minutos que falávamos da depressão, das doenças mentais como um todo, e uma outra parte que a gente fechava com a parte do evangelho. Depois, essa pessoa entrava, tomava um passe, que a gente chama, né? Onde ela tinha uma renovação mental muito grande. E esse trabalho, infelizmente, por conta do Covid, ele desapareceu. Tem o P3PS, que é um trabalho que a gente até hoje atua, mesmo à distância, que a gente tem o Valorização da Vida de sexta-feira, que é uma porta, digamos assim, desse trabalho. E no P3PS, a assistência era voltada para aqueles com pensamentos suicidas, para aqueles que decididamente chegam na parte fraterna da federação e falavam: eu estou pensando em matar, eu não quero mais viver, sabe? Esse que dizia com todas as letras, ele era encaminhado para essa assistência, e essa assistência, então, ela se dava também através de era quase 1h30 que a gente ficava ali falando do evangelho. Ele passava pela assistência espiritual, onde ele tinha a renovação mental através do passe, e onde aquele que o acompanhava ficava na parte mediúnica para que nós conversássemos. Então, era muito interessante, a Lúcia Vilela participa desse trabalho também. É muito gostoso, quer dizer, muito gostoso do ponto de vista de entendimento, porque ali a gente conseguia atender as duas frentes, tanto a frente do sujeito que estava adoentado, que era o encarnado, como aquele que o acompanhava. E era interessante perceber que nem sempre aquele que acompanhava a pessoa era o responsável pela doença que o outro estava vivendo, que pensava até que poderia ser isso, mas não. Porque se a pessoa não renova os seus pensamentos, ela continua atraindo para si espíritos com o mesmo teor. Então, a federação procura ajudar essas pessoas. Você sabe que ali a federação é quase uma universidade. Eu não posso, não sei dizer para você, com referência a outros lugares,
Sei que existe, sim, centros espíritas especializados no atendimento aos suicidas. Esse atendimento, por exemplo, em Brasília é muito comum, acho que tem 2 centros espíritas especializados nisso. Os outros centros espíritas, acho que trabalham mais na área da divulgação do evangelho, na mudança de comportamento, na mudança de pensamento, mas não diretamente com assistências voltadas diretamente a isso. E tenho a impressão que isso é um buraco que nós precisamos aprender a corrigir. Mas perceba, falar de tendências suicidas e doenças morais, e doenças mentais, não é necessariamente tão fácil, porque às vezes você pode confundir os estágios de uma obsessão, por exemplo, com o estágio de uma doença mental. Então, a pessoa que está fazendo esse papel de apoiador daquele que chega à casa espírita, ele tem que ter um conhecimento muito grande da doutrina, não pode ter achismo, porque a gente não pode achar nada. A pessoa tem sempre que ser encaminhada para uma assistência material, ou seja, nunca deixar de dar a ela a condição dela é procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, procurar um atendimento especializado, porque a casa espírita ela vai trabalhar na parte espiritual, mas a parte física já está com problemas, então precisa ser também tratada. Então, são as 2 vertentes que têm que ser muito bem trabalhadas. Nós podemos apoiar e receber e acolher aquele que sofre, mas nunca podemos intervir sem assistência material, porque às vezes a pessoa precisa de remédio, sim, ela precisa de assistência, e como nós falamos antes, a família também está envolvida. Não é só o indivíduo que está envolvido. Às vezes você pensa assim, alguém está com depressão na minha casa, ele está com depressão, a família toda está envolvida. Porque quem adoece mentalmente envolve todos os familiares. Nós somos coparticipantes da mesma situação. Às vezes a gente quer que o outro sofra sozinho, não existe isso. Uma doença, eu tive câncer de mama, o câncer de mama era meu problema, eu ia resolver o câncer de mama, eu retirei a mama, quimioterapia, fisioterapia, eu vou resolver o meu problema. Mas se eu tenho um problema de ordem mental, a família toda está envolvida, sabe? É muito mais fácil lidar com um problema de ordem físico, um problema grave, como o câncer, por exemplo, sozinha, do que com o problema mental. O problema mental implica na vivência da família, implica no acolhimento da família, daí ser tão complicada a situação. A gente, no P3HE, que a gente participava, a gente tinha depoimentos de pessoas que diziam, paravam o carro no meio da rua para chorar, porque dentro de suas casas não podiam chorar. Porque as pessoas diziam, mas como? Você tem tudo. Olha como você é jovem, como você é bonito. Então, essa pessoa não tinha lugar para se expressar. E quando o corpo não fala, a alma adoece. Esse é o ponto de vista da ciência. Quando o corpo não fala, quando a boca não fala, o corpo adoece. Então, a gente precisa cuidar das 2 coisas. Sem o espiritismo não pode se arrogar em ser um médico, assim como o médico não é espírita. As 2 coisas têm que ser muito bem trabalhadas. Não sei se eu respondi o que você queria. Muito. Obrigada. Obrigada. Interessante que você comentou, porque às vezes é tão difícil ter esse tipo de conversa em casa, né? De como é que você tá, ou você tá vendo que a pessoa tá diferente, que ela tá tentando se isolar, e aí eu vejo isso por mim. Muitas vezes eu tô notando que a pessoa tá tentando se isolar, e aí você vai ficar cutucando e perguntando e querendo saber se aparentemente a pessoa tá querendo se distanciar, né? Então, acho que a mensagem aqui é a gente mostrar o interesse, né? A gente procurar, a gente buscar, a gente não respeitar de alguma forma o desejo da outra pessoa de se isolar, né? Sim, porque os estudos mostram, sabe, Ana, que a pessoa tenta se isolar porque ela quer justamente tomar a decisão por si mesma, mas nem todo mundo está em condições de tomar uma decisão desse porte, porque a mente já está obnubilada, como diria a Joana de Anjos, sabe? Já está meia dominada. Os psicólogos dizem que essa doença, a depressão, ou o sentimento de desvalorização, ele vai tomando posse da pessoa, ao ponto da pessoa realmente, tudo que ele enxerga, aponta para aquele sentimento de que ele não vale nada, que ele não é ninguém. Então, se eu não sou ninguém, por que eu vou atrapalhar a vida do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, sabe? E na verdade, a pessoa tenta se afastar para não causar dor, sem saber que vai causar uma dor mais grave depois. Então, às vezes, a gente precisa, sim, ser, digamos assim, intervir. Intervir no sentido de que o outro precisa saber que eu estou aqui. Crianças, acontece uma coisa muito interessante. De noite, depois que a mãe dorme, depois que o pai dorme, eles entram na internet. E eles ficam buscando crianças que tem muito caso, assim, sabe, de adolescentes, começam a colocar relatos. E eles ficam participando desses relatos.
Daí surgem aquelas ideias absurdas do baleia azul e coisas do gênero. Por quê? Porque criaturas que estão realmente aí com más intenções aproveitam esses insights que a pessoa dá para poder intervir aí. E a gente tem o acompanhamento infelizmente, dos irmãos espirituais, né? Que aumenta a incidência do pensamento na pessoa, que aumenta a ideia de que ela não é boa o suficiente para a família, de que aumenta a ideia de que ela deve se afastar do convívio familiar. E esse é o grande risco que a gente corre, às vezes, quando a gente não percebe. Mas uma coisa importante, não sabe falar, como dizia a Lúcia Bonami, chega e dá um abraço. Chega e dá um abraço. Porque quando você abraça o seu filho, quando você abraça a pessoa, teu coração toca o coração da outra pessoa. Quando você abraça de verdade essa pessoa, você fala, né? Pensa com você sim, estou abraçando em nome de Jesus. E abraça aquela criatura. Geralmente a adolescente vai assim, ai mãe, quer? Sai disso, faz isso. Não, você abraça. Deixa eu te dar um abraço. Eu gosto tanto de você. Deixa eu te dar um abraço, tá? Faz de conta que você é aquele bebê de pequeno. Deixa eu te dar um abraço. Eu estou com muita saudade de abraçar você. Eu estou com saudade. Deixa eu te abraçar. E quando você toca o coração daquela pessoa, o teu coração vai de coração a coração. Abraço é diferente de beijo. Beijo você pode fingir. Abraço você não pode fingir. A gente só abraça alguém frontalmente quando a gente gosta da pessoa. Senão a gente não abraça. Então abrace. Esse abraço vale por um passe. Vale. Mas complementando o que você e a Ana conversaram aí, isso de fazer contato, é muito importante o escolher a hora, né? A gente não pode estar cutucando toda hora, não. Aquele exemplo que você sugeriu, num jardim, num lugar tranquilo, onde haja privacidade, é o momento ideal, não é? É um contato que não pode ser mal baratado, né? Exatamente, é o contato da alma, né, Lúcia? É a alma que você está contatando. Você não está contatando um ser encarnado. Você está contatando uma alma. E veja, a gente tem necessidade disso. Todos nós. Todo mundo tem uma hora que quer falar com alguém. Às vezes é essa hora de madrugada, às vezes é um horário próprio, mas você quer falar com alguém. Ninguém quer ficar isolado. O ser humano grita por acolhimento. A gente precisa desse aconchego. E eu vejo a projeção do amor de Maria Santíssima por nós exatamente isso. Ela está sempre atenta a nós. Ela está sempre atenta. A gente, às vezes, acha que ser piegas, já não cabe mais, porque meu marido, meu filho, eles sabem que eu amo. A pessoa pode saber, mas você tem que dizer. Você tem que dizer, eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim, você faz parte da minha vida, eu quero você comigo. Mãe, mas eu não dou certo, não tem problema. A gente começa tudo de novo, não tem problema. Eu não gosto de você porque você é isso e aquilo. Eu amo você porque você faz parte da minha vida. Você está na minha vida. Deixa claro para a pessoa que ela pode contar com você em qualquer coisa, que ela pode fazer o que for, que você está ali do lado dela, que você não vai julgar. Porque a gente morre de medo de ser julgado por aqueles que amamos. Obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta antes da gente encerrar? Nazaré, primeiro, muito obrigado, palestra maravilhosa, um tema super atual, né, e importante. Eu, como a dona Lúcia falou, tenho 2 filhos em casa, né, e apesar deles serem jovens, têm 9 e 8 anos, é uma preocupação constante que eu tenho, né, em prestar atenção, né, porque a gente ouve tanto e vê tanto isso acontecendo, e eu tive um primo que recentemente, infelizmente, passou por esse processo, né, e é bem isso que você tratou na palestra. Ninguém percebeu a sua volta, né? Por mais que os sinais poderiam estar lá, e ninguém acabou percebendo. Então é uma preocupação constante que eu tenho, e obrigado pelo que eu vi que você abordou bastante o tema com crianças, né? E acho que não foge de nós estarmos presentes, né? De observar e atentos como pais aos pequenos gestos, né? Mas é uma coisa que é bem interessante ver na sociedade de hoje, as influências externas e como isso afeta. E eu já percebo neles mesmo, muito jovens, com alguns sentimentos de frustração, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, né? O como é importante, e aí acho que a doutrina espírita tem nos ajudado muito,
de lidar com isso, como você falou, com amor, com carinho, e de fazê-los sentir amados, né? Porque no final do dia, acho que é isso que nós, como pais, estamos aqui para fazer, né? Para acolhê-los, não é abençoar as coisas ruins, e sim acolhê-los e ensiná-los que estamos ali para ajudá-los no que for preciso. E orientar nas coisas certas, no caminho certo, né? Você sabe, Luiz, que você falou uma coisa muito importante. Por que a gente falou tanto de criança, né? Porque criança é a ponte que mais está tendo suicídio. Crianças e idosos. Eu já tinha até comentado com a Lúcia, com a Ana antes, as crianças e idosos, porque eles sofrem dois tipos de problema. A criança, ela não se sente adequada, ela não se sente adequada ao meio que ela está, ela espera que os pais mostrem esse sentimento, ela espera ser capaz de responder positivamente aquilo que se pede a ela, né? Às vezes, nas nossas pequenas conversas com os nossos adolescentes, a gente percebe que as exigências são colocadas e a gente nem percebe. Ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, ele tem que ter esse comportamento, mas o adolescente é um ser estranho, como diria o Caligares, ele é um alienígena do meio que ele está. Ele não tem ainda noção de quem ele é. E se a gente pensar no que a doutrina espírita traz, ela mostra isso para a gente. Aquele ser que veio de uma outra etapa reencarnatória, ele caiu de paraquedas no meio da gente, mas nós não sabemos quem é de fato aquela pessoa. E também ele, quando ele começa a assumir a sua relevância enquanto espírito, ou seja, a partir dos 7 anos de idade, começa a vir os sonhos, as dificuldades morais que vão se apresentando, ele começa a perder o senso de si mesmo. Daí o apoio seria indispensável. Mas por que o adulto, o idoso também? Porque o idoso sofre pela mesma dificuldade de não pertencer mais ao grupo em que ele estava pertencendo. Ele não é mais parte da família, às vezes, a família tem outros interesses, tem outros motivos para viver. O convívio com o idoso se torna esporádico, principalmente para aqueles que moram longe da família, e ele pensa que ele é um estorbo. Então, ele tem o mesmo sentimento de não pertencer do jovem. É gozado porque os psicólogos dizem que são duas vertentes diferentes que, nesse momento, se juntam. Então, eles tomam, por impulso, a mesma atitude. Eu não quero trazer problema mais para essas pessoas, e vão embora. Então, para nós aqui, que não entendemos ainda o que é envelhecer, está sendo um trabalho muito grande da saúde pública, trabalhar com essa linha de aprendizado do idoso, que não consegue penetrar mais no mundo que está, e para as escolas, principalmente a escola de psicologia, que estão lidando muito com os jovens, porque as crianças, como eu disse antes, está diminuindo o número, a ideia de que crianças são seres felizes. A gente sabe que a maioria das crianças não são tão felizes assim, porque as crianças trazem muita coisa consigo e a maioria delas vem muito marcada por encarnações anteriores. Qualquer coisa que você diga para uma criança fica indelevelmente marcada como se fosse um ser dentro dela e aquilo repercute muito seriamente, especialmente na adolescência. Muito obrigado, Fé. E eu estava lendo uma reportagem um estudo estatístico aqui dos Estados Unidos, que entre 25% e 35% das crianças nas escolas sente algum tipo de ansiedade agora por conta do Covid, ou abertamente falam de bullying. Né? Então, é impressionante ver que isso só as que falam, né? Fora aquelas que nem sequer, quando perguntadas diretamente, falam alguma coisa. Então, esse número tem crescido exponencialmente nos últimos tempos. Eu acho que o número deve ser maior até. Eu não acho que é só isso, não. Eu acho mais ainda, por isso que eu falei que quando você tem um jovem do seu lado, você não é pai apenas do seu, né? Você também tem que ouvir o outro, porque aquele outro faz parte da sociedade que seu filho está incluído. Às vezes a gente pensa que é só, eu vou só cuidar do meu. Não. Ok, você tem responsabilidade diretamente com o seu. Mas aquele que está ali do lado do seu filho, sem que você perceba, ele é um motivador de alguma coisa, ele é um deflagrador de alguma coisa. Ele também muitas vezes está daquele lado do seu filho, da sua filha, porque precisa do seu apoio. E às vezes a gente esquece do quanto pertencente à sociedade que nós estamos, que nós fazemos parte dessa sociedade. Né? A gente não cai de paraquedas naquela escola, naquela família, naquele grupo de trabalho profissional. A gente está ali por algum motivo, sabe? Deus tem muito interesse em que nós cresçamos juntos. E às vezes a gente não valoriza que o outro, a criança especialmente, que a gente percebe, é muito comum nas escolas,
os professores relatarem que veem maus abusos nas crianças, mas não tomarem nenhuma atitude, que não é problema delas, e, na verdade, é sim. Aquilo que eu toco, aquilo que me toca, é meu problema, sim, eu vejo. E se meu filho tem condições de chegar e conversar com essa outra criança, eu vou ajudá-la a conversar. Porque, às vezes, nossos filhos têm caminhos que a gente não tem. Na brincadeira, nos chamar para casa, no fazer brincadeira juntos. A gente traga os filhos dos outros na sua casa, traga eles ali para dentro, vai ver, veja como é que eles se relacionam, ali nas pequenas coisas, ali você vai vendo se eles têm ou não alguma coisa que está acontecendo com ele, e você pode ajudar. Sem ser intrometido na vida de ninguém. Porque às vezes eu sei que vocês aí devem ser mais ainda problemáticos em relação a isso, mas sem que a gente seja aquela pessoa intrometida na vida dos outros, vamos oferecer uma palavra, vamos aproveitar a hora que ele está lá em casa para fazer um evangelho fora do horário, vamos pegar o nome dele e colocar nas vibrações sem que ele saiba. A gente sempre pode fazer isso. A gente sempre pode colocar o nome dos filhos dos nossos amiguinhos, os amiguinhos na escola. A gente sempre pode colocar aquela família dificultosa nas vibrações. Eles não precisam saber, mas a gente pode vibrar por eles, especialmente quando a gente, com a nossa sensibilidade, entender que está acontecendo alguma coisa ali, que a gente poderia ter feito alguma coisa. Porque Deus vai usar a gente, né? Como diria os protestantes, Deus vai te usar na hora certa para fazer o que é certo. Eu tenho certeza disso. Obrigada, Nazaré. Obrigada por essa manhã aí, de dividir tanto conhecimento com a gente. Eu acho que é uma sacolejada para todos nós, para refletir, né, no dia a dia, com as pessoas que estão convivendo com a gente, que estão sofrendo caladas, que a gente vê que, de alguma forma, estão num processo de autodestruição, seja por bebida, seja por comida, né? Entender que isso é um sinal, e principalmente para nós que temos filhos, prestar atenção nisso, né? Nas companhias, a gente sabe que essas companhias muitas vezes têm uma influência muito grande, né? Nesse sentimento de se pertencer a um grupo, né? Grupo bom ou grupo ruim. Que Jesus continue abençoando o seu trabalho aí, tão importante, que toca a vida de tanta gente. A gente sabe que aquele que se suicida, como você falou, ele não está só lesando a própria vida, muitas vezes ele acaba desestruturando uma família inteira, né? Os pais, os irmãos, os filhos, os parentes. E é por esses que a gente pede nessa manhã, Senhor, onde quer que eles estejam, que a equipe de Maria possa envolvê-los com o seu amor, com o seu manto de luz, jogando essa rede luminosa, captando esses corações, Senhor, que estão cansados de sofrer. Auxilia também, Senhor, a todos aqueles que estão pensando em suicídio, aqueles que desistiram de viver, não querem mais cuidar da sua saúde, não querem tentar mais uma vez. Que a esperança possa brotar em seus corações. Que todos nós possamos compreender a importância da nossa vida aqui na Terra. Cuidado com a nossa saúde, do corpo, mas também do espírito. Nós vamos pedindo, Senhor, nessa manhã pela nossa querida Nazaré, que seu trabalho possa ser sempre abençoado e protegido. Que ela possa ser instrumento dos espíritos superiores para salvar vidas, reconfortar corações. Ampara-nos, Senhor, na nossa trajetória evolutiva. Dai-nos força, coragem, fé, resignação, para que nós consigamos vencer todos os fantasmas que moram dentro de nós. Que cada um dos nossos lares possa receber, Senhor, aquele jato de luz, de paz, de amor, envolvendo não só nós, mas todos os encarnados e desencarnados que se encontram nas nossas casas. E que a equipe de Maria possa socorrer hoje, agora,
todos aqueles que se encontram nos nossos lares e que necessitam de auxílio, de esclarecimento. E assim nós vamos dando por encerrada a nossa manhã, dizendo graças a Deus, graças a Jesus.